Olá, tudo bem? Nós vamos falar hoje sobre uma farsa, a farsa da Lava Jato, a farsa do Ministério Público Federal em Curitiba. Mas antes de falar desta farsa, vamos relembrar um depoimento que foi prestado por um homem bastante simples, eletricista, faz tudo ali na região de Atibaia, que é Lietides Pereira Vieira. Ele foi chamado como testemunha pela defesa de Fernando Bittar, que é o proprietário do sítio de Atibaia, o sítio que o Ministério Público atribui a Lula. Lietides foi ouvido numa audiência presidida pelo juiz Sérgio Moro. E veja o que Lietides disse. Uma vez, pessoas foram à sua casa pela manhã apresentando-se como? Essa é a pergunta, para ouvir o senhor ou sua mulher. Eles foram, doutor, no dia 4 de março. No dia 4 de março de quando? De 2016. De 16, né? Sim, Quantas pessoas eram? Foram, eu não vou falar preciso, doutor, mas foram 3 ou 4. 3 ou 4 pessoas. O senhor recebeu essas pessoas? Recebi. E o que elas disseram para o senhor? Isso era 6 horas da manhã e eu levantei para fazer o meu café ali no tinha um momento marcado, né? Uhum. E escutei com palmas no quintal. Certo. Quando eu abri a porta para ver, estava a Polícia Federal na porta da minha casa. Perfeito. E aí o que aconteceu? A Polícia Federal falou o quê? A Polícia Federal, sei lá quem, falou o quê para o senhor? Eu lhe falo Polícia Federal porque eu vi o extintivo na viatura. Por isso que eu falo Polícia Federal. Perfeito. E aí o que aconteceu? O que aconteceu é que eles estavam armados, né, com roupa tipo do exército, camuflada, roupas camufladas, Sei. e com armas na mão. Perfeito. E alguém falou alguma coisa para o senhor? Bom dia, posso entrar? Ou qualquer outra coisa? Eles estavam perguntando para mim, eu quero falar com a Helena. Sei. O senhor respondeu o quê? Eu falei, não, senhor, aqui não mora nenhuma Helena. Porque eles não falaram Rosilene, falaram Helena. Ok, e aí o que aconteceu? Aí, doutor, eu falei, não, aqui não mora nenhuma Helena, eles foram embora. Tá bom, foram embora. Passou mais ou menos 5 minutos depois, eles voltaram. Voltaram e falaram, aqui não mora nenhuma Helena. Já foram com um tom meio assim, meio me intimidando, eu fiquei até com medo. Certo. Aí eles falaram pra mim, não, eu quero falar com a Helena. Eu falei, não, mas aqui não mora Helena. Como é que é o nome da sua esposa? Eu falei, minha esposa chama Rosilene. Aí ele falou pra mim assim, como que chama ela? O apelido, como que a pessoa costuma chamar ela? Perfeito. Chama de Helena. Ah, tá, então eu preciso falar com ela. Isso falou uma pessoa para o senhor? Sim, senhor. Sei. Uma pessoa. E essa pessoa entrou na sua casa? Ele não chegou a colocar o pé dentro da minha casa, ele ficou ao lado da porta do lado de fora, no cantinho. Aí ele pediu o que para o senhor? Ele pediu os documentos pessoais da minha esposa. E o senhor, então conta o que aconteceu. Aí eu fui na minha sala, no meu quarto, falei com a minha esposa, Helena, eles estão querendo falar com você. Eu voltei e falei com ele lá fora, Mas ele não tinha pedido só o documento? Não, sim, ele queria falar com ela. Perfeito. E aí o senhor falou com ela e ela? Aí eu voltei para falar com ele, ele falou, não, eu preciso falar com ela. Aham. Eu falei, ela está dormindo. Não, acorda ela. Eles apresentaram alguma mandado de estimação, alguma coisa para o senhor? Não. Busca e apreensão, condição coercitiva? Não. Não. Nada. Não falou nada para mim. Bom, aí o senhor acordou sua esposa? Acordei, ela Certo. levantou de pijamas, foi lá fora e conversou pessoalmente com ele assim de frente. E eles foram embora. Ele assinou o documento, teve o documento dela, assinou num papel e levaram embora. Não sei para onde. Só que nesse momento eu tive que sair para ir para o médico, porque já estava com o médico marcado. Perfeito. Quando eu estou na cidade, minha esposa me liga. Tidi, eu estou aqui com a polícia no sítio. E isso já estava de volta em casa. Quer dizer, só para eu entender, o que aconteceu com a sua esposa? Eles pegaram a minha esposa e o meu filho de 8 anos, Aham. colocaram junto no carro da Polícia Federal e levou para o sítio. Tiraram ela da casa dela? Tiraram. Perguntaram se ela queria ir, alguma coisa assim? Como é que ela contou para o senhor? Ela me contou que eles falaram assim, não, você vai ter que ir lá depor, prestar alguns esclarecimentos. No sítio? Sim, senhor. E aí, o que aconteceu exatamente? O que ela lhe disse, por favor? Aí eu cheguei na minha casa, ela falou, Tidi, eles me fizeram interrogatório no sítio
perguntando se eu trabalhei no sítio, se eu conheço o presidente Lula e quem que é o Pereira Vieira, se eu trabalhei no sítio. Aí minha esposa me narrou isso, que ela falou para eles o que tinha acontecido. E falou a verdade, que ela tinha trabalhado, foi paga pelo senhor Fernando Vittar, fez a limpeza do certinho. Ela concordou em ir para o sítio por quê? Ela Estava na casa dela. Estava na casa dela. Por que ela concordou em ir para o sítio? Não é que ela bem concordou, eles levaram ela, né? Levaram? Não, você vai ter que ir lá para depor, Sei. para fazer os esclarecimentos. Ela falou o nome de alguém com quem ela teria conversado, se ela se lembra, ou o senhor se lembra? Sim, senhor, doutora, eu me lembro, parece, se não me engano, Palumbo, doutor Palumbo, uma coisa assim. Tá certo. Não sei muito bem. Bom, ela foi sozinha para esse sítio? Não, meu filho de 8 anos estava junto. Ela não mora no sítio, nem dorme no sítio também não? Não, o senhor não dorme no sítio. E ela levou o filho junto? Levou o filho. Isso provocou, esse acontecimento todo provocou alguma coisa no seu filho? Muito. O quê? Meu filho faz tratamento psicológico com a pediatra e psicológico até hoje, doutor. Por quê? Porque ele ficou muito tenso. Ele ficou muito doente, meu filho adoeceu. Meu filho ficou uns 8 dias, ele dormia comigo atracado no meu pescoço com medo. Por conta de ter sido levado com a mãe para o sítio? Exatamente. No caso da polícia? Exatamente. Aí, o senhor sabe se mostraram para ela alguma intimação, algum papel autorizando levá-la dessa maneira para o sítio? Não. Da casa dela para o sítio? Não, senhor doutor, não mostrou papel nenhum. Não mostrou papel nenhum? Não, senhor. Bom, o que Lietides descreve é, na prática, um sequestro. O Ministério Público foi até a casa deste cidadão brasileiro, 6 horas da manhã, e de maneira intimidatória, sem apresentar nenhum mandado, ele acabou levando, tirando de casa a mulher. E mais, tirando de casa a mulher e o filho pequeno. Mas o Ministério Público Federal, nas explicações que o juiz Sérgio Moro cobrou, e cobrou porque foi surpreendido pela defesa de Fernando Bittar por ter trazido este assunto, que já era público, porque já tinha sido divulgado por um jornal, por um site que faz cobertura de assuntos jurídicos, o Conjur, a ação intimidatória na casa de uma outra pessoa em Atibaia, que é cunhado dessa senhora que foi obrigada a depor, porque foi levada da casa dela para o sítio onde a Polícia Federal e os procuradores estavam realizando uma operação. Quando, em razão desta cobrança de Sérgio Moro, os procuradores prestaram as informações que o juiz pediu, cobrou, determinou. E entregou um dia depois do prazo, não foi exatamente de 5 dias. Então tem aqui um trecho em que o Ministério Público disse que o depoimento foi espontâneo, tá? Diz que não houve nenhum tipo de coação, diz que nega que tenha havido qualquer tipo de ação intimidatória, diz que a mulher compareceu espontaneamente. Bom, tudo isso ficaria no âmbito de uma palavra contra a palavra de outra pessoa. Mas nesta versão que o Ministério Público demorou um dia a mais para montar, há pelo menos uma informação que soa como fraude. Soa como, sabe aqueles policiais militares que às vezes acusados de matar alguém, de cometer uma arbitrariedade, então eles ficam montando versões. E aqui eles usam de uma retórica para tentar escapar de uma acusação que é grave. Grave. A de que levou para prestar esse depoimento numa viatura da Polícia Federal com homens armados de metralhadora uma criança. Uma criança. E aí o Ministério Público, veja o que ele responde a respeito disso. Aqui, veja o que ele responde a respeito
dessa história da criança. Eu estou aqui com... Este aqui é a manifestação do Ministério Público. Diz aqui que já houve investigação, eles foram inocentados, quer dizer, dentro do Conselho do Ministério Público, do Conselho Nacional do Ministério Público, se considerou que a ação deles lá, daquela gravação que foi feita com o cunhado dessa senhora, né? Eles disseram o seguinte, lá o Ministério Público investigou, falou, não, o Ministério Público pode sim fazer diligências, pode sim notificar testemunhas, só que não fala que pode tomar depoimentos sem antes uma notificação. Não diz isso. Mas, enfim, o Ministério Público resolveu arquivar aquela denúncia a respeito da gravação que uma testemunha fez, uma pessoa procurada pelo Ministério Público, ele gravou. E você nota que ali é sim uma forma intimidatória de se dirigir a uma testemunha. Olha, quando eu te chamar e você não disser a verdade, olhe bem, pode ficar ruim para você. É o que eles dizem. Bom, agora, em relação ao depoimento dessa senhora, chamada Rosilene da Luz, em relação à denúncia que fez o pai, dizendo, olha, levaram meu filho, levaram a mulher, levaram o meu filho de 8 anos, quando eu não estava em casa. Eles tinham conversado comigo e a minha mulher é que me ligou dizendo, olha, eu estou aqui no sítio com o nosso filho, entendeu? Foi o que ele disse. E aí, o que diz o Ministério Público? Veja bem, quanto à presença ou não do menor do sítio Santa Bárbara, quanto à presença ou não de menor no sítio Santa Bárbara, ainda que não haja certeza por parte do MPF quanto a esse fato, trata-se de decisão da genitora dentro do legítimo exercício do pátrio poder, sem nenhuma interferência, ingerência do Ministério Público e dos policiais de apoio. Ele, o menor, poderia ter permanecido junto com o esposo ou companheiro, por decisão exclusiva de seus genitores. Isso é uma fraude, isso é uma mentira. Porque se o Ministério Público, que demorou um dia a mais, além do prazo dado por Moro, para prestar esses esclarecimentos, tivesse visto este vídeo que você vai ver agora, e viu o vídeo, só quis esconder esta informação. Eu vou mostrar o vídeo e você vai ver se a criança estava lá ou não. Bem, a senhora prestava serviços aqui na época que foi feita a reforma. Que época foi feita essa reforma? Eu não prestava serviço aqui. Tá. Eu trabalhei 2 dias na época da reforma, que foi quando ficou pronto para poder fazer faxina. Aí meu cunhado pediu para que eu arrumasse mais 3 pessoas para que pudesse me ajudar na faxina da casa, na faxina da obra. A senhora então trabalhou aqui para limpar a obra, quando a obra ficou pronta? Isso. Tá. E que época foi isso? Eu calculo que seja mais ou menos 2010 e 2011. 2011, nesse intervalo assim, final de ano, por aí. Você vê o menino com o olho arregalado, olhando para os policiais, uma cara de assustado. Isso você vê no vídeo, é claro. Essa criança não foi espontaneamente para lá. Diante desta farsa, lembra Rio Centro, lembra outras partes vergonhosas do Estado brasileiro, outras páginas vergonhosas do Estado brasileiro, quando se faz uma ação abusiva, como foi do Rio Centro, explodiu uma bomba ali, e agora o que? Se intimida uma testemunha, para quê? Para ver se colhe algum fruto, algum tipo de depoimento que interesse a uma missão que eles têm, a um objetivo que tinham, que era de incriminar o ex-presidente Lula. Isso desde sempre, quer dizer, sempre que começou a Lava Jato, o objetivo era esse. E eles escrevem que não tem certeza quanto à presença de uma criança. Isso é retórica, isso é fraude, é farsa. É uma maneira de dizer, olha, se tem uma criança ali nesse depoimento, isso é uma evidência de abuso, de que não se respeita nem o Estatuto do Menor, nem o Estatuto da Criança. E a criança estava lá, você viu esse vídeo foi gravado pelo Ministério Público. Agora você vai ver outra
parte do Ministério Público entender por que este vídeo, que foi gravado oficialmente pelo Ministério Público, não foi usado na acusação contra o Lula. E não foi usado por quê? Porque ela diz quem é o proprietário do sítio. Ela prestou serviço lá algumas vezes, recebeu da faxina e sabia quem era o proprietário. E veja o que ela disse. Tá. A senhora ficou sabendo se isso aqui era do Lula, porque existe a história que era do Lula, esse sítio? Eu fiquei sabendo pelo boato da televisão, né? Pelo boato da televisão. Isso, o pessoal comentando e tal, e jornalista falando, mas eu não sabia e nem sei ainda, pra ser sincero. Para quem é o proprietário daqui? Quem é o proprietário. Tá. Que eu saiba aqui é o do Fernando Bittar, né? Uhum. Bom, eu fiz essa comparação com o Rio Centro para mostrar uma situação de abuso por parte do Estado. Lá, no caso do Rio Centro, foram militares que iam explodir uma bomba, uma ação abusiva, criminosa. Explodir uma bomba onde se realizava um show com artistas como Chico Buarque, Gonzaguinha, e cheio de gente. E esta bomba explodiu antes. Explodiu no colo de um dos militares que estavam lá à paisana, que era um sargento, e ele morreu. E a explosão também feriu gravemente um capitão que estava ali também para essa operação clandestina. Depois que isso aconteceu, ali começou, de certa forma, a acabar o regime militar, a ditadura militar ruiu ali. Os pilares, o que restava ali de sustentação acabou. E aquela ação, depois disso, se tentou colocar 1000 versões para esconder o que efetivamente tinha sido feito, que era um terrorismo de Estado. Neste caso, o Ministério Público está tentando ajeitar uma versão porque o Ministério Público cometeu abuso. Primeiro, porque foi à casa de uma testemunha de maneira intimidatória, para ver se arrancava alguma coisa. Segundo, tirou esta mulher de casa, junto com o filho pequeno, para prestar o depoimento, para ver se ela dizia alguma coisa, para ver se ela entregava Lula, porque o objetivo é pegar Lula, era pegar Lula. O objetivo era este, o objetivo sempre foi este. Você viu que o depoimento, nesse sentido, é imprestável, porque a mulher disse o que sabia. Mas o Ministério Público continuou neste mesmo afã e acabou montando uma peça cheia de furos, uma denúncia cheia de furos, apresentou ao Sérgio Moro, que caminha para aplicar a segunda condenação ao ex-presidente. O Ministério Público não precisa juntar prova nenhuma. Ele constrói lá uma história porque Sérgio Moro quer condenar o ex-presidente Lula. Esse é o objetivo dele. Ele, um juiz, quer condenar o ex-presidente Lula. Não importa o que venha da parte do Ministério Público, a condenação já está decidida. Se a investigação fosse honesta, este depoimento desta mulher teria sido levado em conta, como outros, muitos que devem ter colhido, em que as pessoas dizem que Lula não era o proprietário do sítio. E não era mesmo. A defesa de Lula já pediu que se fizesse o rastreamento de dinheiro, para mostrar que o dinheiro usado para comprar o sítio saiu de uma poupança de Jacob Bittar, foi para a conta de Fernando Bittar, e Fernando Bittar, então, comprou o sítio. E Lula efetivamente frequentava o sítio. O sítio era uma continuidade de um tipo de relação que Lula, quando presidente, e a mulher dele, Marisa Letícia, o tipo de relação que eles já tinham estabelecido com Jacob Bittar. Conviviam juntos, no Alvorada, na Granja do Torto. E depois que terminou o mandato, a própria sugestão do próprio Jacob Bittar, decidiu-se, o Jacob Bittar, comprar o sítio. Na idade que Jacob Bittar está, um pouco mais velho, é normal, quando vai comprar alguma coisa, muitas vezes coloca em nome do filho, dê o dinheiro para o filho comprar. E foi isso que foi feito, é isso que o processo mostra, mas o Sérgio Moro quer condenar Lula. Por quê? Porque Lula já foi condenado desde antes de iniciar a Lava Jato. E eu arrisco a dizer, a Lava Jato começou justamente para que Dilma caísse, criasse-se o ambiente para que Dilma caísse
e depois se prendesse Lula e o interditasse politicamente. É isto que faz a Lava Jato. Não vai dar certo, mas vai causar muito sofrimento. Causou e vai causar ainda algumas pessoas que são alvos de um Ministério Público sem controle, protegido pelo corporativismo, protegido pela velha mídia, que avança sobre os direitos do cidadão brasileiro. Obrigado pela audiência, nós voltamos a qualquer momento.